Uma coisa que você vai aprender nessa vida. Você vai sentir sede, mas de algumas pessoas você nunca deve aceitar água. Para ter algumas recompensas, você nunca deve prostituir os seus valores. Os valores representam sua identidade, quem você é, quem você decidiu ser. E se você troca eles toda vez que tem pressão, toda vez que fica difícil, toda vez que... Você nunca vai chegar lá, porque quando chega no dia difícil, filho, no dia que realmente a covardia chega, brota, são teus valores, são teus princípios que fazem você não fugir, que fazem você encarar, fazem você ser o cara que quando vem a tempestade, tu vai pra fora pra essa água nunca molhar sua casa. Você só vai ser isso se você entender que você tem que ser o que for, independente do cenário. Ande mancando, filho, mas não coloque a mão no ombro de alguém que é ingrato, de alguém que vai te cobrar juros, porque algumas ajudas, tenha isso na sua mente, se você não for ver o resto do vídeo. Algumas ajudas, elas não vêm para ser recíproca, elas vêm para cobrar juros. E isso vai te arrebentar no longo prazo. Uma troca de ideia de hoje, o Kadar não pede ajuda. Eu tenho um grande problema em pedir ajuda. E aí, aqui vai ser muito experiência, mais opinião. E retém o que for bom, filho. Não, você não precisa seguir exatamente como o Kadar é. Você é livre, né? Aqui no canal, tudo que eu falo são sugestões, são direcionamentos que deram certo na minha aplicação. Mas sempre fique livre, filho, para escolher o seu próprio caminho. Eu não julgo ninguém, cada um tem a sua conta para pagar. E o processo de construção de quem eu sou me ensinou a nunca pedir ajuda. O bom, assim, né, filho, a vida é difícil, a vida escassa, ela tira muito da gente as expectativas. Entenda, expectativa que eu digo é o desejo de realidade, e sim aceitação de realidade. Traduzindo, a necessidade, filho, ela tira o excesso, ela tira a gordura, ela tira toda aquela gordura que a gente idealiza, que a gente deseja, e ela te dá o fato brutal. E isso a escassez faz. Se você for um bom aluno, você vai aprender. Você aprende a não se importar com a opinião dos outros. Você aprende a se virar sozinho. Você aprende a se exigir mais. Porque quando tudo tá escasso, você não tem a quem pedir, você não tem o que aceitar. Eu já precisei. Eu já tive uma vida muito mais escasso e eu já fui muito mais imaturo. E eu tive muitas experiências sobre pedir. E isso é uma coisa que eu aprendi a não fazer, tá? É muito raro, né? Pra dizer que quase nunca. Você vê o Kadar pedindo ajuda. Eu tive a semana bem atribulada e um fato engraçado, né, é que no dia seguinte, quando as coisas começaram a resolver, eu trocando ideia com o Alvarez, e aí ele foi entender algumas coisas que estavam acontecendo, né, a parte mais pesada, e aí ele falou, pô, aí eu falei, cara, eu quase pedi ajuda, eu quase te liguei, assim, porque eu não tava conseguindo pensar. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma voz externa pra poder, às vezes, e era dentro da lógica, né, e o Alvarez é um irmão. E aí ele falou, pô, por que tu não ligou? Eu falei, eu ia lá contigo, a gente resolvia, o caralho. Eu falei, cara, eu sei que você ia. Então, o moleque é um irmão, pô. A gente se ofende, se ataca, mas o moleque é um irmão. E agora faz parte da minha família. Mas eu falei, né, a ironia é, eu quase pedi ajuda pra você ver que eu tava muito fudido, que é muito... Aí ele, tô orgulhoso de merda, caralho, ele me ofendeu e tal. Aí eu vou falar algumas experiências aqui, porque o Kadar chegou a esse ponto. E vocês não precisam seguir, tá? É sempre bom falar isso, porque são coisas diferentes. Entenda, quando... Todo mundo, né, passa por fases da vida. Tem a fase que você é grudado nos seus pais, tem a fase que você vai para um bando para poder sair dos seus pais, para criar sua própria identidade. Tem a fase que você tenta ter uma identidade dentro do teu bando, ser respeitado e reconhecido. E tem a fase que você sai do seu bando e se garante sozinho. Resumindo, é isso. Essas fases são necessárias que todos passem, independente de ser eu, você, qualquer um. Se você não faz todas essas fases, você vai tender a ter algum bloqueio emocional, você vai tender a ter alguma fragilidade não resolvida, de aceitação, de elogio, de querer ser feliz, de querer ser reconhecido. Então você precisa fazer essas fases para entender as dores dos processos que cada um exige para poder seguir a sua vida autônoma. Porque o objetivo de uma vida, segundo a psicologia, é você ser autossuficiente e harmônico em suas relações. Quando alguma dessas duas não é, você falhou. E nesse processo ali de entrar em bando, eu tive uma queda de padrão de vida muito grande entre os 3 aos 6 anos. Teoricamente, a gente era uma classe média, meu pai tinha um emprego na Varig e meu pai perdeu o emprego e desde aí ele não conseguiu retomar a vida. E aí a gente saiu de um bairro nobre para um bairro mais precário para ir depois morar no interior. Quando eu cheguei em Saquarema, minha casa não tinha telhado, não tinha todos os saneamentos básicos, não tinha luz, a gente vivia de lampião. Começou a ficar escasso comida,
Eu saí de colégio particular para colégio público. E todo esse processo, né, eu perdi meus amigos e aí eu tive que tentar entrar num grupo. E aí, cara, quando eu cheguei em colégio público, todo mundo entrava numa de tirar onda comigo, porque eu era... me tinham como playboy, desculpa. E, cara, não tinha nada a ver, mas... Aí gerou toda aquela confusão. Mas quando eu cheguei na cidade, eu desenvolvi amizade com um vizinho meu, que era bem mais velho. E cara, o que que aconteceu? Não era uma amizade boa. O moleque, ele roubava meus brinquedos e eu tolerava pra manter a amizade. Ele meio que me dava uma pressão, assim, não fala nada pros seus pais, senão não sei o que, tu não vai ter amigo, não sei o que. E eu não tinha amigo nenhum, eu achava que isso, quando você não tem referência, você tolera aceitar coisas. E aí, mais na frente, eu mesmo muito mais novo, eu estourei com ele, briguei com ele. E aí gerou uma confusão, aí minha mãe descobriu que ele roubava meus brinquedos, minha mãe foi lá cobrar ele, cobrar a família dele, e a família dele foi gritar com a minha mãe. Cara, meu pai quase jantou todo mundo de porrada. Meu pai chegando, né, na sexta-feira do Rio, que ele trabalhava no Rio, vinha trazer pra gente o dinheiro pra passar a semana. E aí falava assim, não, tem um cara ali gritando com a tua mulher. Meu, porra, meu irmão. Eu não sei tudo o que aconteceu, eu sei que ninguém nunca mais gritou com a minha mãe. E aí todo mundo na rua falou assim, teu pai é louco, ter noção como é que era o ritmo do meu pai. Isso, cara, é uma história de infância, mas essa mesma história, ela vai se repetir e você vai ter passado por isso. Eu fiquei tentando, né, durante muito tempo, me achar em grupos. Então eu ia pra galera do grupo do futebol, eu ia a galera... Só que, cara, os grupos, pra eu ser aceito, pra eu ter ajuda, alguns me exigiam coisas que iam contra meus princípios, meus comportamentos. De respeitar os outros, ou fazer merda, ou coisa que eu não concordava. E eu fui aprendendo a me virar sozinho, de forma talvez muito prematura. Eu tentei durante muito tempo, quando era moleque, assim, ficar achando grupos pra me achar, até que em um dado momento, eu achei meu grupo de RPG, que é eu, Luciano, Moscão, Danilo, Felipe, Albert, Jefferson, Lázaro, né, era mais ou menos, esse aqui era o grupo que se manteve. Tiveram uns que entravam e saíam, mas era gente que jogava RPG sempre. E era o meu grupo, era uma molecada nerd, era uma molecada que não tinha honra, gostava de anime. Eles eram mais roqueiros, eu não era tanto. E ali eu criei meu grupo. O que eu contei uma história e aí ela vai ilustrar uma coisa. Muitas vezes, por que eu comecei a aprender a não pedir ajuda ou não pedir para ser aceito, né? Não pedir porque é caro demais, filho. Eu vi uma frase esses dias de ela passou no Instagram, cara, eu não consegui salvar ela. Mas aparentemente era um policial e eu não sei se a página era dele ou era alguém replicando a imagem do policial. Dizendo assim, depois de não sei quantos anos de polícia, eu aprendi que mesmo com sede, para algumas pessoas você não deve pedir água. E essa frase me martelou, e aí aquela porra assim, naquele insight ali de pensando no que a frase estava me dizendo, né, refletindo, contemplando a frase, atualizou o Instagram e eu perdi a porra da frase.